O século XX foi marcado por grandes avanços em todas as áreas do conhecimento, com notáveis progressos que melhoraram a qualidade de vida do ser humano. Hoje em dia, contamos com modernos equipamentos e técnicas de tratamento para deixar nossa boca saudável. No começo dos anos 1900, manter a saúde bucal era uma experiência incerta e muitas vezes dolorida. No início do século passado, para prevenir doenças no resto do corpo, tinha indicação de extração de todos os dentes da boca e usar dentadura. Só lá pelo ano de 1950, mais ou menos, um estudo mostrou que os problemas de saúde sistêmica não vinham por causa da boca. E aí esqueceu essa história durante um período. No final da década de 80, quase 1990, começou a ter uma conscientização, porque teve uma série de pesquisas para tentar saber qual a gravidade da doença periodontal em relação às outras todas as doenças do corpo. Não há mais dúvida de que negligenciar a saúde bucal é abrir uma avenida de possibilidades para o aparecimento de doenças em qualquer parte do corpo. Aqui no INCOR foram encaminhados para a unidade de odontologia 1.000 pacientes que estavam na fila do grupo de válvula para a cirurgia cardíaca, estavam no pré-operatório da cirurgia valvar. Desses 1.000 pacientes, menos de 20% apresentou uma saúde bucal satisfatória. Normalmente aquele paciente que não cuida da sua alimentação adequadamente, ele normalmente é sedentário e normalmente é o paciente que ele também não tem o hábito de higiene adequado. É um paciente difícil de ser controlado do ponto de vista gengival. E se é verdade que uma boca mal cuidada pode contribuir para o aparecimento de doenças em qualquer parte do corpo, da mesma forma é verdade que um corpo doente pode trazer prejuízo para a saúde da boca. Diabetes influencia a doença de gengiva, assim como a doença de gengiva ela pode influenciar o diabetes. O paciente que tem a doença periodontal e é diabético não controlado, a doença avança de uma maneira muito mais rápida. Ela leva aos pacientes a perder os dentes de maneira muito mais rápida do que aquele paciente que não é diabético. No sentido inverso, quem tem doença periodontal e é diabético apresenta dificuldade no controle da glicemia. Aquele paciente que é diabético e tem a doença periodontal, que é uma doença inflamatória, essa reação inflamatória causada pela doença de gengiva, ela dificulta o controle glicêmico do paciente. Então, o paciente que ele está sendo tratado para o diabetes, além do tratamento convencional, seja controle da dieta, atividade física, os pacientes que precisam de complementação medicamentosa, é interessante esse paciente passar por um diagnóstico bucal pelo periodontista, para que caso ele seja um doente periodontal, ele tenha doença na gengiva, ele faça o tratamento para que esta inflamação na boca não atrapalhe o seu controle glicêmico. Mesmo o paciente que tem o diabetes controlado deve visitar o dentista de forma mais frequente. Por quê? O diabetes, mesmo aquele paciente que tem um controle rigoroso, ele passa por episódios de descontrole. Então, isso reflete na gengiva. A melhor situação é o profissional dentista ter contato com o profissional médico que faz o controle desse paciente. Porque só o médico ele vai poder te dar a informação exata se esse paciente está controlado ou não. Atendimento multidisciplinar, uma das mais recentes revoluções na maneira de cuidar da saúde geral das pessoas. Por isso essa preocupação da cardiologia em manter um serviço de odontologia aqui dentro do Instituto do Coração. E é muito importante, por exemplo, esses pacientes visitarem mesmo o dentista com frequência, porque é claro, no exame clínico pode-se detectar focos bucais, né, essas cáries mais profundas. O periodontista, ele tem como no consultório, através de exame de cadeira, fazer um exame básico de coleta de sangue e ver qual é a glicemia naquele momento. Ele vai diagnosticar diabetes? Não, de forma alguma, não é papel do dentista. Mas ele tem como ser um primeiro profissional da saúde a suspeitar do problema e indicar para o
profissional competente, que é o médico que vai fazer o diagnóstico e fazer o controle desse paciente. Controle que é também importante no período de gestação para a mulher. Tratamentos bucais são permitidos, mas requerem cuidados. O primeiro trimestre é o principal, que é um risco, é bom evitar qualquer tipo de tratamento. O terceiro, dependendo do tratamento, pode-se adiantar o nascimento da criança por um estresse da mãe, por uma dor, uma preocupação. Então, o melhor período seria no segundo trimestre. Apesar de que a radiografia que é usada em consultório, é radiografia digital, que é uma radiação muito pequena, protetores de chumbo que vão proteger, mas a gente procura evitar esse tipo de riscos para a criança. A mãe com estresse pela tensão toda da gestação e com dor de dente, ela pode adiantar esse parto. A mãe com dor de dente, ela não se alimenta corretamente, vai refletir no peso da criança. A própria infecção bucal, essas bactérias podem interferir também na formação dessa criança. Tão importante quanto um diagnóstico rápido, preciso e um tratamento eficiente é a colaboração e dedicação do paciente. Não seguir as recomendações do médico e do dentista é como escrever uma história que pode não acabar bem. Da mesma forma que é um paciente que ele tem dificuldade de controlar a diabetes, porque ele não faz tudo o que é recomendado pelo médico, normalmente ele também não consegue fazer tudo o que é recomendado pelo dentista. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!